Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa lição. Ontem, no domingo, nós demos início à lição desta semana, cujo título, o Epílogo de João, explorando aqui o capítulo 1 do livro de João, quando ele se utiliza do mesmo termo lá de Gênesis, no princípio, utilizando esta frase, trazendo à tona o livro de Gênesis, apontando o Filho de Deus como estando presente lá com Deus no princípio, Dando continuidade, então, vamos aqui à terceira pergunta desta lição. Diz assim: a explosão de vida em todo o universo da parte de Deus, por meio do Filho, foi concedida através de quê? Que simbolismo, que símbolo é utilizado por João? No versículo 5, estamos estudando o capítulo 1, Ontem a última pergunta foi 1, verso 4. Hoje é o versículo 5, que diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha só, ele está pegando o verbo prevalecer e está jogando no passado. Diz que as trevas deixou de existir. As trevas não prevaleceram quando a luz apareceu. Mas houve um momento em que as trevas prevaleciam? Se nós lermos o Gênesis 1, versículo 2, ele vai dizer com toda a clareza lá. No princípio, quando a terra não existia, era algo sem forma, era algo vazio, não tinha uma árvore, não tinha um peixe, não tinha nada, era algo sem forma, Imagine uma pedra toda, uma pedra ou um montezinho de areia, alguma coisa assim, que não tem um formato, não é quadrado, não é redondo, não é triangular, não tem um formato, é algo, acredito eu que até a massa foi Deus quem criou. Então, até a massa, o bolo com que ele vai fazer ali o elemento sólido, com que ele vai moldar a terra, até isso tem que vir a existência com a ordem de Deus, Pois bem, eu acredito assim, embora eu não tenha uma argumentação bíblica com propriedade, para dizer isso, E então ele era sem forma e vazio. O que é que diz o texto em seguida? Em seguida é dito que havia trevas sobre a face, ou sobre a superfície. Quando você olha para a água, ali em cima da água, a gente chama de face da água, porque se olhava para a água antigamente e via a própria face como um espelho. Antigamente não se tinha esse espelho como nós temos hoje, Com alta definição, alta qualidade, Com precisão. Então, muita gente olhava-se na água clara, na água escura, olhava ali a água tranquila, ele olhava ali a sua própria face, para se olhar no espelho, Então, quando a Bíblia diz que havia trevas na face, veja que o texto não diz que havia no fundo das águas, Havia trevas na face do abismo, e a palavra abismo não vem só da parte escuridão, mas há mais uma questão, por exemplo, como se houvesse um oceano e uma profundidade lá no fundo do oceano, aquela escuridão que ela é chamada de abismo. O sentido literal da Bíblia, a letra morta, sempre faz referência a isso. Fundo dos mares, escuridão, abismo. Então, o livro de Gênesis é claro, dizia que quem predominava ali era a escuridão. Havia escuridão sobre a face, imagine lá embaixo, Então, a escuridão, ela imperava, havia trevas, Aí alguém pode perguntar para você assim: e Deus não é a luz? Por que havia trevas? Deus é a luz, mas faltava a lâmpada para resplandecer,
faltava a lâmpada. Apocalipse diz que Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada da nova terra. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho é o resplendor, a lâmpada que resplandece a luz. Por isso que o Pai gera o Filho, para que através do Filho ele resplandeça a sua luz no universo. E então quando o Pai gera o Filho, agora ele tem a lâmpada para que a sua luz ilumine o universo, trazendo vida, a luz que vem pela vida. Como disse Cristo, né? Como nós lemos no verso de ontem. E a luz era a vida dos seres humanos, a vida das criaturas, né? A luz, a vida vem pela luz. E aqui, olha que coisa linda, disse que a luz resplandece. Eita, que coisa linda, né? Resplandeceu sobre as trevas, expulsando as trevas de diante de Deus, de diante de Cristo, diante do Filho, né? De novo, o termo aqui, ó, resplandecer. Veja que o texto bíblico, ele não diz que a luz esplandeceu, não, mas resplandeceu, ou seja, bateu em alguém para refletir. O texto esplandecer, a luz esplandece. Quando a luz resplandece, ela bateu em algo e refletiu para iluminar outra coisa, né? Algo que, de forma direta, quem sabe, a luz que esplandecia não podia alcançar, né? Que coisa, né? Imagine que o sol está por trás de uma montanha. Por trás. Então, lá na frente da montanha, no pé dela vai estar escuro, vai ter uma sombra, porque o sol não consegue alcançar lá. Mas se alguém pegar um espelho gigante e subir na parte mais alta de outra montanha e pegar a luz do sol e apontar para aquela parte escura, o espelho vai resplandecer a luz do sol sobre aquela parte que está escura e vai iluminar. Foi assim que a luz de Deus nos alcançou através de Cristo. Cristo, o Pai resplandeceu a sua luz em Cristo e os homens foram iluminados. É por isso que Cristo, né, é apresentado nas Escrituras Sagradas como sendo a luz de Deus, a luz dos homens, a luz que Deus deu para iluminar a vida dos homens, né? Isso é lindo e maravilhoso, não é mesmo? Que coisa linda. Vamos continuar então na próxima pergunta. Continuando, amados, agora aqui na próxima pergunta, a pergunta número 4, que nos traz aqui outro interessante questionamento. O que João ouviu Cristo dizer sobre essa tipologia, a luz que resplandeceu sobre as trevas, né? A luz que Deus lá no princípio falou, antes de tudo, haja luz, foi a primeira coisa que o Senhor fez, foi resplandecer a sua luz através de alguém, né? Foi a primeira coisa. Quando nem havia o sol nem lua, a luz ali era outra. Não era uma luz qualquer, não era uma luz de algo que Deus criou, era a sua própria luz. Haja luz, e a luz resplandeceu ali através de alguém, né? Como explica João aqui. E no capítulo 8 de João, versículo 12, Jesus diz assim, ó. Então Jesus tornou a falar ali com os fariseus, né, e os discípulos que estavam presentes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que coisa linda. Por que ele fala luz da vida? Se todo lá no princípio lá do Gênesis, Deus está preparando primeiro a habitação para depois criar a vida, não é? Deus preparou toda a estrutura primeiro, né? O alicerce, como alguém constrói uma casa, né? Se constrói uma casa cavando ali a estrutura do alicerce, fincando ali o baldrame, para que ali em cima, em plena segurança, perfeito alinhamento, se eleve as paredes, né? É assim que se constrói uma casa. Ninguém começa construindo uma casa do teto, não existe isso, né? Assim como eu disse para um amigo meu, você está pensando em comprar um carro, primeiro construa uma garagem. Né? Como é que você vai deixar o carro no meio da rua? Né? É mais ou menos isso. Então, por que o Senhor não cria primeiro o homem? Se a obra-prima de toda a sua criação é o ser humano,
das criaturas, de toda a criação, é o que mais reflete a sua glória, porque o ser humano carrega em si a imagem e a semelhança do Criador, né? Que coisa! Então ele é por último, porque primeiro ele tem que criar a terra, a estrutura, os fundamentos da terra, né? Como ele pergunta, onde estava tu? No livro de Provérbios, né? Capítulo 30, versículo 4, tu sabe quem foi que lançou os fundamentos, olha, a fundação, comparando a terra como fazendo uma alusão, né? Uma linguagem, uma metáfora de como Deus criou a terra, como parecido como que o homem constrói uma casa, da base, né? Quando ele construiu os fundamentos da terra, quando estendia os céus, quando preparava isso, quando preparava aquilo, não é isso a pergunta? Sabe o nome dele? Sabe o nome do seu filho? Está lá em Provérbios 30, verso 4. Então aqui o Senhor começa criando as estruturas básicas. Primeiro criando a luz, né? Primeiro gerando a luz, vamos falar assim, gerando a luz. De em seguida, ele faz a separação da parte seca da parte inundada com água, né? Em seguida, ele começa a criar ali formar a questão para título de organização das coisas, né? Ele cria o primeiro lapso de tempo, o dia, né? Foi o primeiro dia. E aí ele começa então a criar os luzeiros. Depois de criado terra e mar, né, separado, né, a parte seca da parte molhada, vamos falar assim, ele começa a criar. Ele começa a criar as árvores para a parte, olha, preparando ali já o jardim ali, né, preparando ali já o alimento do homem, né. Depois ele dentro dos mares, ele coloca ali os peixes, né, começa a povoar terra, mar e céu, com todos os seres vivos. E por último ele cria o homem. Veja a sequência como é linda, né? Como é lógica, como ela é correta. Então ali ele está criando vida. Quando ele cria as plantas, vida. Quando ele coloca os peixes nos mares, vida. Quando ele coloca as aves no céu e os quadrúpedes, os mamíferos, os répteis, todos os animais na terra, está criando vida. A luz que gera vida. A luz da vida, que coisa linda, né? Veja que ainda o livro de João, ele começa trazendo para a cena o contexto de Gênesis e continua ainda nessa harmonia do livro de Gênesis, né? Cristo, ele é muito mais, o Filho de Deus, é muito mais do que o intermédio, no sentido físico, literal, por meio de quem o Pai cria tudo. Quando Cristo fala que ele é a luz do mundo, a luz para os homens do mundo, a luz que traz vida eterna para os homens que haviam perdido por causa do pecado, está falando num sentido ainda mais profundo e espiritual, não só esse sentido literal de Deus ter criado tudo através dele. Não, aqui tem um duplo sentido. Jesus é a luz para os nossos olhos, para que nós enxerguemos a verdade e não sejamos engodados com a mentira. Encontremos a solução para a obediência, para o conhecimento dele e o conhecimento de Deus e a vida eterna. Retomar aquilo que foi perdido. Voltar àquele estado original quando Deus criou o ser humano para viver eternamente. Né? Então, por isso que chamam o epílogo de João. É que ele fala do princípio, mas também fala do final, que é o resgate de Jesus Cristo, resgatando o planeta todo através dessa luz, para retornar ao estado original de perfeição que Deus planejou para todas as suas criaturas, viver em plena harmonia, para que a vida, como disse Cristo lá no capítulo 10 de João, seja uma vida abundante, uma perfeita vida. Por isso que Cristo, ele por isso que ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. E quando ele fala do mundo, como eu já disse aqui, escute bem o texto. Quando ele fala a luz do mundo, ele não está dizendo, olha, eu sou a luz de uma casa, não.
Não está ali para iluminar uma casa. Você sai da casa, a luz fica lá acesa, iluminando ali os móveis. Não. A luz do mundo, quando ele fala luz, está falando da luz para os homens que habitam no mundo, para o mundo que está em trevas. Quem é que está no mundo em trevas? Os seres vivos, em especial os seres humanos, os homens. A luz é para eles se encontrarem. Lembre-se que Deus não, como diz o livro dos Salmos, Deus não criou a terra para ser vazia, não. Não tem sentido Deus criar uma terra, os mares, toda a beleza da natureza, não. Ele criou para o homem. Ele criou o ambiente para o homem viver. A terra só tem sentido se ela for habitada, se ela for usufruída. Foi para isso que Deus fez. E é para isso que Cristo veio à terra, né? Para trazer essa luz, essa iluminação aos homens. Olha, vocês acham que Deus fez isso aqui para vocês morrerem, não usufruírem? Não. Fez para viver eternamente. E eu vim para trazer essa mensagem. A mensagem de vida eterna. Eu trago essa luz espiritual para vocês. Que maravilha, né? Que o Senhor possa colocar esta verdade em nossas mentes. E a luz de Jesus Cristo, a luz que brilha através de Jesus Cristo, possa iluminar os nossos olhos, depois a nossa mente, para que libertos, livres de todas as trevas, a escuridão, depois que a luz de Cristo expulsar toda e qualquer treva da nossa vida, de falta de conhecimento, de qualquer coisa, aí sim experimentemos a verdadeira vida que Ele trouxe. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.